A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, finalmente saiu o laudo da nossa irmã Léa Miranda, comprovando sobre aqueles áudios que ela foi acusada de que seria ela numa conversa íntima com o Paulo Elias. E o resultado comprovou que não era ela, não era a voz dela naqueles áudios. Eu não poderia deixar de trazer essa informação aqui, ainda que já está sendo amplamente divulgada, né? Mas como eu trouxe os vídeos sobre esse caso desde o início, tanto do lado da irmã Léa, tanto o posicionamento da diretoria, quanto a entrevista do Paulo Elias, então esse vídeo eu teria que trazer ele para concluir esse assunto, comprovando que foi comprovado que o áudio não é dela, a voz não é dela. Mas antes de entrar no tema desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que assistisse um outro vídeo que eu postei no meu canal, e o link deste vídeo estará na descrição desse aqui, no comentário fixado, e vou colocar também na tela final deste. Por que eu estou pedindo isso? Porque é um tema muito importante, não tem nada a ver com o tema desse vídeo aqui. É um outro tema muito importante que eu gostaria que você visse, mas esse vídeo está meio que travado, ele não está sendo colocado para frente. Porque dependendo do tema que a gente coloca aqui, irmãos, o vídeo é travado. Mas eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para você. Então, quando você terminar de assistir esse aqui, assista o outro também. Mas agora a pergunta que fica é sobre a disciplina dela. Será que ela vai continuar disciplinada? Será que a diretoria vai revogar essa disciplina? O que vai acontecer? Eu tenho visto muita gente perguntando sobre isso, muita gente até colocando opiniões, achando que a diretoria foi injusta ao discipliná-la. Então eu quero colocar a minha opinião sobre esse assunto e vocês têm toda a liberdade também para colocar a opinião de vocês aqui nos comentários. A sua opinião não precisa ser a mesma minha. Eu vou colocar a minha, né? Mas você pode colocar a sua, eu vou respeitar, desde que não haja palavras que venham ofender, né? Porque tem pessoas que às vezes comentam algo ofendendo alguém, aí a gente não tem como deixar. Pois bem, a própria irmã Léa Miranda, ela falou que ela foi disciplinada, não foi por causa do áudio, ela foi disciplinada por causa daquele movimento que ela fez para destituir a diretoria, fez algumas acusações contra a diretoria, e ela disse que então a diretoria entendeu como sendo uma insubordinação da parte dela, e por isso a disciplinou. A disciplina imputada a mim foi devido a uma insubordinação, segundo a diretoria se referiu nessa notificação que me enviou, nesse comunicado. A minha disciplina foi por insubordinação, por não haver aceitado ser afastada de todas as atividades naquele primeiro momento. Então eu entendo, irmãos, que neste caso a disciplina vai continuar os 5 anos. Porque mesmo que o áudio foi comprovado que não é dela, mas ela não foi disciplinada por causa do áudio. Aí muitos pensam assim, mas a diretoria não poderia ter disciplinado ela por causa daquele movimento que ela fez, porque ela fez o movimento porque a diretoria já havia dado uma disciplina para ela. Realmente, mas só, irmãos, que para a gente que é da Igreja de Deus e Amor, eu, por exemplo, que sou, eu sei como funciona na Igreja de Deus e Amor. Um caso como aquele, mesmo que não tinha sido comprovado que era ela, mas que estava trazendo um grande escândalo para a igreja, é normal a igreja aplicar uma disciplina, até que se apure, né? Então a disciplina inicial era até apurar. Se ela não tivesse feito aquele movimento todo que ela fez, agora, comprovando que o áudio não era dela, certamente ela iria voltar já. Mas o problema é que ela fez aquela rebelião toda. Aí outras pessoas perguntam, mas o que tem a ver aquela rebelião toda que ela fez? O que tem a ver que manchou, na minha opinião, manchou a diretoria. Uma acusação que ela fez, para mim, que eu considero que foi a pior acusação, na verdade foram duas, né? De que a igreja está envolvida em corrupção e de que a igreja, a diretoria, alguns pastores estariam
envolvidos na maçonaria. Ali dentro da diretoria são corruptos e estão de conchavo com a maçonaria. E eu vou aproveitar, irmãos, esse vídeo para falar um pouco sobre essa questão de pastores ser acusado de estar envolvido em maçonaria. Eu prometi num vídeo anterior, não sei se vocês viram, que eu iria falar sobre isso. Então eu vou aproveitar esse vídeo e vou emitir a minha opinião também sobre essa questão. Antes eu quero dizer, irmãos, que tem um outro problema sobre a questão da Léia Miranda, o problema do Paulo Elias até agora não ter negado e nem assumido que houve alguma relação entre ele e a Léia. Até agora ele vem fazendo lives no seu canal, mas ele não esclareceu sobre o assunto. Então falta ainda o esclarecimento da parte dele, né, para poder o povo ter uma certeza se realmente ela estava envolvida com ele ou não. Pois bem, a questão da maçonaria, irmãos, é um problema sério para várias igrejas. A Igreja de Deus Amor não foi a primeira a ser acusada disso. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que vários pastores, várias igrejas, pastores famosos como Marcos Feliciano, Silas Malafaia... Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz. Eu sou de coisas... A maçonaria não é para nós. Tem coisa que vale para qualquer pessoa. Para o povo de Deus não presta. Até o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi acusado recentemente de estar envolvido na maçonaria. Eu lembro de uma época que teve uma briga entre o pastor Marco Feliciano e o Cabo Daciolo, que o Cabo Daciolo o acusou frente a frente que ele era maçônico, o pastor Marco Feliciano, e o pastor Marco Feliciano negando aquilo. Tem envolvimento, você tem provas que tem envolvimento e o tempo vai mostrar para o povo. Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom, mas se eu fosse, tem envolvimento e o povo vai saber. Vamos aguardar de morar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu irmão, fica à vontade. Se fosse, qual é o problema? O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão eles, falsos profetas que dizem que Deus falou que ia ser presidente da República. Então, irmãos, essa é uma situação complicada. Por quê? Porque a maçonaria é uma coisa que não é esclarecido, é uma coisa secreta. É uma associação secreta. Pouco se sabe sobre isso. Então, quando uma pessoa é acusada, como os pastores da diretoria foram, não tem como eles provar que não é. E quem acusou também, é difícil provar que é verdade. Porque se alguém for, por exemplo, aos líderes e a outras pessoas que participam da maçonaria e perguntar, fulano participa aqui, eles não vão falar, por ser uma associação secreta. Né? Fotos também é difícil, fotos, vídeo, eles não têm. Então fica uma coisa que fica uma mancha, para muito tempo, talvez para sempre. Foi a acusação que ela fez. Eu, particularmente, não acredito que os pastores da diretoria estejam envolvidos em maçonaria. Mas muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas talvez até se abateram na fé por causa disso. Por causa de uma acusação como essa. E a única coisa que a diretoria pôde fazer é dizer que não é. Mas não há como eles provar que não é. Então, eu no meu ponto de vista, por isso, talvez, que foi aplicado a ela essa pena, essa punição, né? Tamanha acusação que ela fez, tamanha repercussão que deu, sem provar nada. A acusação que ela teve do áudio, ainda que demorou, mas ela conseguiu provar que o áudio não era verdade. Mas agora, como que a diretoria prova que não é verdade que eles estão envolvidos na maçonaria? É uma questão difícil, complicada, né, irmãos? Mas eu espero, né, que cada um peça a direção de Deus, não venha se abater na fé por essas coisas, e olhe para o Senhor Jesus Cristo e permaneça firme na presença do Senhor. E eu creio que com esse vídeo, nós, a não ser que surja algum fato novo, né, eu creio que já estamos encerrando esse assunto. Que Deus abençoe. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe.